Geralmente eu não coloco títulos nos meus sermões, né? Mas dessa vez eu quero ser bem específico nessa mensagem, porque o título dessa mensagem é Imagens Falsas de Deus, tá? Se você escreve, se você faz a ponte, né, das mensagens, o título dessa mensagem é Imagens Falsas de Deus, tá bom? E queria ler com vocês duas passagens bíblicas. Obrigado. Duas passagens bíblicas. A primeira está em Juízes, capítulo 11, versículos 29 até o 40. Uma história bem conhecida, ou eu acho que é bem conhecida e meio estranha, né? Vamos estar lendo. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Juízes, capítulo 11, versículos 29 até o 40. Diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minité, chegando a Abel-Querabim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu: Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ele e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem a costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileade. Meio estranha essa história, né? Não sei se vocês têm alguma vez lido isso daí e achado estranho, mas vamos voltar nessa história. O próximo capítulo, o outro versículo que eu quero ler, está em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículos do 1 ao 5. É o famoso versículo dos mandamentos do Senhor. E o versículo 1 até o 5 diz: Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 5. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Amém? E aí? Vamos tentar juntar essas duas passagens bíblicas que a gente leu hoje, né, com esse tema, imagens falsas de Deus. A Bíblia deixa bem claro para nós, nos mandamentos, que a gente não pode fazer
imagens de Deus. Nos proíbe rotundamente, fala para a gente não fazer imagens de Deus e mais ainda idolatrar elas, né? Se postrar diante delas. Mas isso daqui é algo bem evangélico. Se a gente olha para o nosso redor, né, dá uma olhada assim nas paredes aqui na igreja, não temos nenhuma imagem, não é verdade? E nas igrejas evangélicas em todo o mundo, praticamente, não tem nenhuma imagem dentro das igrejas. As únicas imagens que a gente vê dentro de uma igreja, ou dentro dos templos, vamos falar assim, das igrejas, são as igrejas católicas, né? Ou as ortodoxas também, né? Mas essas imagens dessas igrejas, tanto católicas como ortodoxas, têm um contexto, né? Lá para os séculos 11, 13, 14, né? A igreja, ela decidiu começar a colocar imagens, né, dentro das igrejas por causa das pessoas que eram analfabetas. Então, para elas, como elas não conseguiam ler a palavra, não conseguiam talvez escrever ou ler ou entender muito a palavra, né, porque a Bíblia estava praticamente ou em latim ou em grego, eles decidiram colocar muitas imagens dentro das igrejas. Para quê? Para que essas imagens mostrem o Evangelho para as pessoas, né? Mostrem o Evangelho, para que elas possam ver essas imagens e elas entrar nessa história, né? Existem em Europa muitas igrejas nas quais a gente pode ministrar na vida de uma pessoa o Evangelho inteiro, o nascimento, vida, morte, ressurreição de Jesus, todo está, sabe, nas portadas ou dentro das igrejas ou nos vidros, né, das igrejas. Estão contadas todas essas histórias com imagens, com pinturas, né? Existe também algumas pinturas, por exemplo, estou falando aqui a verdadeira razão dessas imagens que a gente vê, né? Outra coisa é que o homem sempre vai começar a adorar essas imagens. Aí que está o erro, tá? Então, pode colocar para mim o primeiro quadro que eu pedi para vocês. Não sei se pode desligar essas luzes para ficar melhor. Esse quadro que eu vou falar para vocês, que vai aparecer agora, eu já mostrei antes. É o quadro de Rembrandt, né? Não dá para ver muito bem, mas se você quiser em casa dar uma olhada, né? Essa é uma imagem, tá? Século 17. Aqui mostra a volta do filho pródigo, né? Você pode imaginar como Deus sendo desenhado, mostrado como aquele pai que recebe aquele filho que saiu de casa, né? Do outro lado está o filho mais velho com um olhar meio de julgar, que julga o filho mais novo, né? E tem muitos detalhes esse quadro, né? Se a gente presta atenção, as mãos do pai, que tem uma mão grossa, parece de homem, e uma mão mais delicada, que mostra também, a outra vez também já ministrei sobre isso, né? O amor de Deus, tanto a parte paternal de Deus como a maternal, né? A parte feminina, vamos falar assim, né? Do amor de Deus, tá? O filho, vemos os sapatos, mostra que é escravo, a cabeça raspada, a roupa, as vestes todas destruídas. Então, as imagens nos introduzem nesse mundo, nessa história, né? Essa é a função da imagem, né? Na igreja ortodoxa, né? Pode colocar a dos íconos, por favor, né? A igreja ortodoxa, estamos falando de igreja em Romania, em Rússia, em Grécia, eles usavam os ícones, né? Esses desenhos que chamam ícones. Ícones é assim, toda vez que eles, significa o seguinte, né? Toda vez que eles olhavam para aqueles ícones, eles acessavam, né, a história espiritual que tem detrás desses ícones, né? Isso que significa um ícone, e essa é a razão pelos quais eles desenhavam ou faziam esses desenhos nas igrejas, né? Mas para as pessoas que eram analfabetas. E incrível, porque hoje
Todos aqui temos telefone, não é verdade? Sabe como que chama os quadradinhos que estão no seu telefone? Se chama ícones também. Porque quando você clica neles, o que acontece? Abre, né, o que está no interior. Abre um universo, abre um mundo dentro desse ícone, né? Então, ícone significa isso, né? Esses desenhos que tem aí é que cada vez que a gente ou as pessoas olhavam para esses ícones, eles entravam nesse mundo espiritual e podiam aceder, sabe, entender essas histórias, tá? E essa é a razão das imagens. Vamos falar assim, lógico, a gente, né, sabe que o homem é fraco, o homem sempre vai ter um coração de idolatria, né, e sempre vai ter, né, essa desviação, né, que o homem começou a adorar essas imagens, né? A gente tem claro que aqueles que cremos em Jesus, que temos Jesus como único Deus, como único Salvador, sabe, não podemos adorar imagens, tá? Estes são os ícones. Agora, está bem claro, a gente não deve adorar imagens. Mas queria falar com vocês, mais perigoso que essas imagens, né, que a gente vê em muitas igrejas católicas, tal, esses desenhos, mais perigoso que essas imagens são as imagens mentais que a gente tem de Deus, tá? Porque é com essas imagens, com essa imagem mental que a gente tem de Deus, com a qual a gente vai se relacionar, com a qual a gente vai ter esse tipo, o que é essa imagem de Deus que eu tenho na minha cabeça, o que Ele espera de mim, o que eu espero dele, o que Ele pede de mim, né? Como que vai ser meu relacionamento com Ele, com essa imagem mental que eu tenho de Deus. Se eu perguntar para você, como você vê Deus, né? Imagina Deus. Talvez muitos aqui como eu, né, imaginava, né, um homem barbudo, né, cabelos brancos, né, uma barba como de Hiroshi, mais ou menos, né, mais branca, um senhor, a gente não imagina um jovem, né? Que mais? Sá, como você imagina Deus? Qual a imagem mental que você tem de Deus? Uma nuvem. Bom, se fala, eu tenho Goku como uma nuvem, né? Dragon Ball, né? Mas numa nuvem, né? Enfim, mas a gente todos temos uma imagem mental de Deus. E, gente, essa imagem mental que a gente tem de Deus é a mais importante e muitas vezes é a mais perigosa, ok? Porque muitas vezes, mostra aquela imagem do homem lá que eu pedi, por favor. Porque muitas vezes a nossa imagem, quem que é esse aqui? Frankenstein, né? Sei que parece com alguns aqui, né? Mas Frankenstein, como que foi criado Frankenstein? Foi criado com pedaços de corpos de mortos, né? De outros corpos, né? E foi criado e nasceu esse homem, esse monstro aqui, Frankenstein, né? Então, muitas vezes a imagem de Deus que a gente tem na nossa mente, né, é um Deus Frankenstein. Por quê? Porque a gente pegou um pouquinho da nossa cultura, pegou um pouquinho da tradição, pegou um pouquinho do que meus pais falaram, pegou um pouquinho do que eu ouvi em certa igreja, pegou um pouquinho daquilo que eu li, né, e pegou um pouquinho do que me convém também, tá? E a gente cria a nossa imagem de Deus mental, Frankenstein. E, gente, é perigoso, né? É muito, muito perigoso essa imagem que a gente tem de Deus. Por quê? Porque a gente... Aí que vem as perguntas. Que expectativa Ele vai ter de mim? Essa imagem de Deus que a gente criou na nossa cabeça. O que Ele espera de mim? O que eu espero dEle? Como que eu posso me relacionar com Ele? Né? Como que eu vou me comportar diante dEle?
Muitas pessoas têm a imagem de Deus que julga, um Deus duro, um Deus bravo, um Deus que manda matar, um Deus que não perdoa, um Deus, sabe, que é fogo consumidor. E quando a gente tem essa imagem desse Deus que é fogo consumidor, o nosso relacionamento com Ele vai ser sempre esse relacionamento de eu sempre tenho medo de dar um passo. Por quê? Porque Deus vai mandar um raio, né, dos céus. Então, que imagem mental que a gente tem sobre Deus? Tá? E aqui, eu queria ir para a história de Jefté. A gente tem lido a história de Jefté, e a pergunta que vem é: que imagem de Deus você acha que Jefté tinha? Né? A gente fica escandalizado talvez com as promessas. Eu já ouvi muitas ministrações e muitas pessoas falando, né, sobre a fé de Jefté, sobre, nossa, se você promete uma coisa a Deus, você cumpre. A determinação da filha também de Jefté, e que Jefté isso e Jefté o outro. Gente, para mim Jefté era um ignorante, porque ele não conhecia Deus. A imagem que ele tinha de Deus era uma imagem totalmente distorcionada. Era aquela imagem que ele tinha aprendido. E a gente vai... vamos para Juízes capítulo 2. Procura aí na sua Bíblia. Coloca aqui para mim, por favor. Juízes capítulo 2, versículo do 11 ao 13. Jefté desconhece o Deus, sabe? Desconhece o caráter de Deus, desconhece, sabe, o que Deus é, e por isso que ele é capaz de fazer esse tipo de promessas, né? O Deus que Jefté cria, né? Era, a partir do 11, por favor. 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram cultos aos balins. Próximo. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Mais um. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Asterote. Que Deus você acha que Jefté tinha na mente? Sendo que esse povo, no capítulo 2, eles já tinham abandonado o Senhor e eles tinham tomado como referência outros deuses, vamos falar assim, tá? E esses deuses, se Jefté tivesse entendido e conhecido Deus, né, ele entenderia muito bem que Deus tinha julgado esses povos cananeios por causa de que eles adoravam tanto Baal como Asterote. E eles exigiam, esses deuses, esses ídolos, né, exigiam sacrifícios humanos. Por isso que Deus mandou arrasar com todos esses cananeus, né? Porque ele abomina, né, sacrifícios humanos. Mas Jefté, né, desconhecia totalmente Deus. A imagem de Deus que ele tinha na mente era esse Deus que pede, né? Esse Deus que reclama, né? Não um Deus que dá. E ele fez essa promessa: se o Senhor me der a vitória, eu vou dar a primeira pessoa que sair. Não quero falar mais de Jefté, porque já falei para vocês, Jefté para mim era um cara totalmente ignorante de Deus. Mas isso é o que acontece quando esse é o perigo, quando a gente tem uma imagem falsa de Deus nas nossas mentes. Agora, a pergunta é: qual é a imagem correta de Deus? Né? Qual é a imagem correta de Deus? Coloca para mim João capítulo 1, versículo 18. Qual é a imagem correta de Deus? João capítulo 1,
versículo 18. Vamos lá, gente. Dá para achar aí? Eu acho aqui. João capítulo 1. Vamos fazer assim? Alguém já achou? Achou? Quem lê para nós, por favor? Fica em pé e lê para nós. Bem alto, bem forte. João capítulo 1, versículo 18. Só. Acho que é suficiente para entender qual é a imagem de Deus. Felipe, ele faz um questionamento a Jesus e fala: Jesus, nos mostra o Pai. A gente quer ver o Pai. E que Jesus fala? Tanto tempo vocês estão andando comigo, Felipe. Tanto tempo vocês andam e não conhecem o Pai? Quem me viu a mim, viu o Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quem achar, levanta e leia, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 15. E outra pessoa procura Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quem achou, levante e leia, por favor. Vamos, gente. Eu sei que você achou. Amém, Marcelo? Ele é a imagem visível, o primogênito de toda a criação. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Quem? Hiroshi. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da tua glória e a expressa imagem da tua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Podemos responder juntos qual é a verdadeira imagem de Deus? Quem é? Gente, e isso que a gente tem que entender. Se a nossa imagem mental de Deus ele é totalmente diferente de Jesus, a nossa imagem de Deus está totalmente errada. Ele é a imagem viva de Deus. Ele é quem nos trouxe, quem nos revelou o Pai. Não é que tenha um homem barbudo numa nuvem, né? Não. Jesus trouxe a revelação de Deus nas nossas vidas. Jesus é a imagem de Deus nas nossas vidas. E toda vez que a gente fechar o olho e pensar em Deus, Pai, o que tem que vir nas nossas mentes, se a gente entendeu, é que Jesus é a imagem dele. Ele que nos demonstrou. Então, quando a gente pensa nesse Deus que julga, nesse Deus que aponta o dedo e está, procurando quem pecar, a gente pode lembrar daquela passagem da mulher, pecadora, aos pés de Jesus. E Jesus falando: mulher, onde estão os que te condenam? Nem eu te condeno. Vá, mas não peca mais. Quando a gente vê, ou imagina esse Deus que está atrás dos pecadores, para julgar eles, a gente pode lembrar essa passagem de Jesus
trouxeram esse cego. Jesus, quem pecou? Eles ou os pais? Isso acontece para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Jesus, sabe, é a revelação. Revelação. Ele abriu, né, o segredo que ninguém podia ter visto Deus. Ninguém podia. As pessoas que tiveram um encontro com Deus, né, eles manifestavam que talvez viam a capa de Deus, viam a mão de Deus, viam o pé de Deus, mas Jesus nos trouxe, sabe, a imagem viva de Deus. Jesus nos trouxe, sabe, essa revelação de Deus. E quando a gente olha e contrasta esse Deus do Antigo Testamento, sabe, a gente tem que entender que ele, naquele tempo, é uma revelação, sabe, como fala, por partes, né? E se a gente vê, sabe, esse Deus diferente no Antigo Testamento, a gente pode ver no Novo Testamento que Jesus traz essa revelação de Deus nas nossas vidas. Ele é a imagem viva de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível, né? E não é somente isso que Jesus traz nas nossas vidas, porque Ele também traz, né, qual que são as expectativas que Ele tem das nossas vidas. Porque Ele fala assim, o que a gente deve fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus traz essa revelação de Deus e traz as expectativas de Deus para conosco. Deus quer que a gente ame Ele sobre todas as coisas e que também ame o próximo, né? É o que o pastor sempre prega aqui: amar a Deus e amar pessoas. Mas eu quero falar uma coisa muito importante aqui, porque quando Jesus fala sobre os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, Ele coloca umas palavras no final, porque diz ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. E a gente não pode oferecer o que não tem. Se eu não me amo, não posso amar ninguém. Se eu não aprendo a entender minha identidade, a entender que Deus me ama do jeito que eu sou, eu não posso transmitir esse amor para outras pessoas. Eu não sou perfeito, mas mesmo assim Deus me ama. Quando eu entendo isso daí, sabe, eu posso amar aquele irmão que erra, aquele irmão, sabe, que é chato, né? Por quê? Porque eu entendo que eu sou chato e Deus me ama. Por isso que vem esse termo, amar o próximo como a si mesmo, né? Qual que é a imagem de Deus que você tinha até hoje? Qual que é a imagem de Deus que vinha na sua cabeça quando você pensava em Deus? Quando você, toda vez que você vai se colocar de joelhos para orar, toda vez que você vai pegar a Bíblia para ler, toda vez que você vai orar por alguém, que imagem de Deus vem na sua cabeça? Se até hoje a imagem que veio de Deus não concorda com Jesus, hoje é dia para a gente renovar essa mente e entender que Jesus é a imagem de Deus. Jesus veio trazer a face de Deus nas nossas vidas. Jesus veio a revelar Deus nas nossas vidas. Então, o que faria Jesus? Tem uma versão, umas palavras aqui que parecem similares, mas não. Ó, é assim: Deus é como Jesus, não Jesus é como Deus.
Parece parecido, mas não é. Porque Deus é como Jesus. Porque Jesus é Deus. Jesus veio trazer essa revelação para nós, nas nossas vidas. Amém? Deu para entender? E eu penso e olho, sabe quantos anos eu passei pensando que Deus era aquele homem barbudo, né? Aquele que julgava, aquele que eu tinha que me esconder, sabe, para fazer as coisas, sendo que Jesus, ele trouxe outra história, sabe? Se a gente se aprofundar nos evangelhos, eu convido a igreja, leia os evangelhos. E a gente tem, sabe, pela graça de Deus, a gente tem 4 versões dos evangelhos. Se você não gosta de Mateus, vai ler Marcos, que é mais rápido. Se você não gosta de Lucas, lê João, que é mais amoroso, né? Mas a gente tem 4 versões do evangelho para a gente entender a revelação de Deus nas nossas vidas. Que Jesus veio para mostrar Deus, né? Não é aquele homem barbudo, aquele velho, cabelo branco, não. Nem também é a imagem que hoje muitos temos, né? De Jesus, que é aquele Jesus de Chosen, né? Não, também não, tá? Mas também não é aquele Jesus loiro de olhos azuis, tá? Não, não estamos falando dessa imagem, porque talvez a gente não vai nunca entender essa imagem ou conhecer essa imagem da face, né? Mas ele mostrou o caráter de Deus. Ele mostrou como Deus reage diante de situações, diante de pecadores, diante, sabe, de injustiças. Ele nos ensinou como reagir. Ele nos ensinou o caráter divino de Deus. Amém? Eu queria estar chamando já o grupo de louvor. E vamos finalizar. A palavra foi curta, mas ao final é cumprido, não esquenta, tá? Vamos demorar um pouco mais. Porque eu queria te convidar a realmente você olhar no seu interior, entrar na sua mente e pensar em quantas vezes essa imagem de Deus que você tinha, ou que talvez você tenha até hoje, né, tem interferido na sua vida, tem talvez machucado seu coração, ou tem talvez machucado outras pessoas, porque você julgou, porque você talvez apontou o dedo, achando que Deus ia fazer isso. Eu gostaria que você, quero te convidar, sabe, a você meditar nisso, pensar no seu coração mesmo, sabe, entrar na sua mente, que você pense nisso. Que imagem de Deus você tinha até hoje? Vamos estar louvando aqui. E durante esse tempo eu gostaria que você meditasse nisso. Eu quero te falar uma coisa. De novo, quero insistir nisso. Se essa imagem que você tinha de Deus na sua mente não bate com Jesus, a gente precisa renovar essa mente. A gente precisa, sabe, entender que Jesus é